com o desembargador João Batista Damasceno e hoje nós estamos entrevistando a equipe responsável pela fundação do Fátima e com reforço aqui privilegiado da nossa jornalista, doutora Ângela Guedes. Ficou uma pergunta no ar, doutora Fátima. O doutor Damasceno tinha feito aqui uma pergunta da distribuição geográfica dessas crianças, porque a gente está vendo aí em período eleitoral as pessoas falando, fazendo promessas aí que a gente sabe mirabolantes, e a saúde completamente falida no Rio de Janeiro, crianças que não têm sequer o que se alimentar, falta de saneamento básico. E essa doença do rim que se manifesta em tantas etapas, né? Queria que a senhora falasse não só dessa divisão geográfica que a Fundação atende, essas crianças, de onde vêm essas crianças, mas também dessas fases prejudiciais ou que se manifestam antes da necessidade do atendimento dessas crianças pela Fundação. Perfeito. Então eu vou começar pelo estadiamento da doença renal e depois eu vou para a distribuição geográfica. É importante que se saiba que crianças que podem ter alguma lesão, algum comprometimento do rim ou do trato urinário, elas já são consideradas como portadoras de doença renal, uma vez que aquela lesão vai permanecer. Então ela precisa do atendimento. Então, esses estágios que variam dos mais fracos, dos mais benignos, até o estágio 5, que é esse que a gente falou, devem ser acompanhados em serviços de nefrologia pediátrica. Nós temos aqui na cidade do Rio de Janeiro o Hospital Geral de Bom Sucesso, o Hospital dos Servidores do Estado, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, com ambulatórios de nefrologia pediátrica, o Instituto Martagão Gesteira, que é na UFRJ, no Fundão, também, além do Hospital da Criança, para esses atendimentos, entre outros, por acaso eu tenho esquecido. Então, em relação à distribuição geográfica, é importantíssimo saber o seguinte: quando nós vamos mapear aonde estariam essas crianças para poder melhor alocar os recursos, nós fizemos um censo chamando as unidades de diálise. Essa é uma maneira mundial de você entender qual é a prevalência dessa doença. O mundo inteiro conta as pessoas que entram em diálise como sendo portadoras de doença renal. Então nós fizemos isso com 75 unidades de diálise do estado do Rio de Janeiro, e a partir daí, a cada ano, a gente recebe todas as informações dos novos doentes, que são os doentes incidentes, e aqueles que estão em diálise. 70% dessas pessoas está no Grande Rio. Então, eu estou falando de Grande Rio aqui, cidade e todos esses municípios do entorno. E 30% estão o que ocorre é que há uma... No interior do estado. Só que o que ocorre? A maioria dessas crianças está sendo tratada dentro das unidades de adulto. O que não é uma coisa... Quer dizer, a maior frequência é que as unidades exclusivas de pediatria são muito poucas. Então, muitas vezes, essas crianças têm que se deslocar 100 e poucos quilômetros, 4 vezes por semana, 3 vezes por semana, para virem até o Rio de Janeiro. Por exemplo, crianças de Teresópolis, de Petrópolis, de Maricá, até crianças, tem uma criança que eu soube de Macaé, quer dizer, que são locais que não têm este atendimento especializado. Então, uma das coisas que a Fundação tenta no futuro ver como interferir, ou pelo menos tentar ajudar com que o governo credencie mais unidades de diálise pediátricas. A própria Lívia falou que realmente uma das doações da Fundação permitiu criar no Hospital Universitário Pedro Ernesto uma unidade de diálise para ser mais um local de atendimento. Mas no interior nós não temos muitas unidades de diálise específicas, principalmente para as crianças menores. Isso é um problema do interior, né? Eu fui juiz muito tempo pelo interior, doutora Lívia, e toda a verba de saúde, ou quase toda a verba de saúde pelo interior, ela é usada para comprar ambulância, o sujeito coloca lá a propaganda dele e traz para os grandes centros, né? Falta efetivamente essa preocupação em atender a população
no seu próprio local de vida, né? Bom, doutora Fátima e Lívia, doutora Lívia, voltando um pouquinho atrás, terça-feira, por acaso, foi o dia do doador de órgãos. E nós recebemos lá na fundação uma moça, Rafaela, que foi só de visita, ela já está mais velha, mas foi uma menina atendida pela fundação. Aliás, um projeto muito bonito, porque ela foi transplantada 2 vezes. Um rim doado pelo pai, ficou alguns anos, depois o segundo transplante foi uma doação do rim da própria mãe. Então, uma história linda. Mas por que eu estou trazendo isso? Ela me contando como é que foi a história dela, ela me disse que com 9 anos é que ela entrou já em tratamento e já foi detectado insuficiência renal gravíssima, ela já entrou em diálise. Então, a minha pergunta para vocês é: isso não deveria ter sido detectado? A mãe estava presente, disse que ela foi regularmente a pediatras, fez todo o acompanhamento. Por que não se detecta uma doença dessa gravidade que já surge aos 9 anos com essa violência, digamos assim? É exatamente o que eu estava falando em relação ao estadiamento. É importante que todas as famílias que tenham crianças em que alguma alteração no ultrassom da mãe, hoje todos os pré-natais fazem isso e qualquer alteração no ultrassom da mãe tem que ser encaminhado a um serviço de nefrologia pediátrica. Outra coisa é que as infecções urinárias, que são muito comuns, teve uma infecção, teve outra, as infecções urinárias têm que ser acompanhadas, porque elas podem lesar o rim, fazer evolução daquela doença renal. Esses problemas que eu falei de inchações, de edemas nos pés, de alterações da cor da urina, todas essas situações clínicas representam doenças iniciais. Algumas doenças renais vão evoluir independente do tratamento ou não, mas é fundamental que o tratamento seja adequado, precoce, correto e que seja mantido em residência para que a gente consiga evitar os dados da Rafaela, que chegou tão tarde ao tratamento. Mas isso é muito comum, chegar tardiamente ao diagnóstico, e aí já não se tem muito o que fazer. Essa provocação que a Ângela fez me levou a uma pergunta, Lívia. Vocês têm registros da passagem dessas crianças? Porque esse histórico é muito interessante, né? Quantas crianças passaram e qual é o histórico de cada uma dessas crianças, como ela chegou, o estado de saúde, que bem fez a fundação ou se não chegou a ajudar na qualidade de vida. Vocês têm registros dessa história? Temos sim. No próprio censo diz a data que ela entrou em diálise, qual o tratamento que ela fazia, se ela teve alteração de tratamento, ou seja, se ela passou de diálise peritoneal para hemodiálise ou vice-versa, se ela transplantou aonde, qual foi o transplante, se foi de doador vivo, se foi de enxerto, quer dizer, de doador morto, né, de falecido, perdão, e quais os projetos que ela participou. Agora a minha pergunta passa para a Ângela, porque com a riqueza de detalhes que vocês têm, Ângela, você que além de uma excelente jornalista também é uma historiadora, você não acha que seria o momento de fazer uma publicação desses causos, claro, preservando a intimidade, a identidade, para que, através desse histórico, desses atendimentos, a Fundação seja melhor conhecida, mais respeitada, mais valorizada e mais ajudada? Com certeza, o senhor tem toda a razão e nós já temos pensado nisso, de fazer uma publicação. Estamos vendo como viabilizar, mas com essa retrospectiva toda desses anos, inclusive porque a gente tem a visita da Rafaela, a gente tem tido um grande retorno de pessoas que passaram pela Fundação e que voltam para vir conversar com a gente. A Rafaela, por exemplo, queria saber o que ela vai fazer no futuro, quais os sonhos. Então ela encontrou na Fundação um local que ela pudesse vir para conversar, trocar uma ideia. E a gente tem sim muitos registros, muitos depoimentos e temos pensado com certeza em fazer uma publicação. Estamos estudando como viabilizar.
Doutor Ciro, uma coisa que eu esqueci de falar quando o senhor me perguntou sobre patrocinadores, nós estamos tendo um patrocínio maravilhoso com relação ao projeto de fisioterapia. O Instituto FII, que é um instituto que alavanca a ajuda de pessoas que querem, empresas que querem ajudar e instituições que precisam de ajuda. Então, nós temos um projeto de fisioterapia que é totalmente pago pelo Instituto, através de doação de outros empresários, né? E esse projeto nós temos outros projetos que poderiam também ser financiados, patrocinados por outras instituições. Nós conhecemos o Instituto FII, já tivemos aqui a felicidade de entrevistar aí os diretores. É realmente um instituto que faz a diferença, que ajuda muitas pessoas. Poucas pessoas conhecem, porque o trabalho deles é um trabalho muito rico, muito profícuo, mas muito discreto, né? Agora, deixa eu te fazer uma provocação, Lívia. Criança e adolescente, pela nossa lei, são prioridade absoluta. Na prática, nós sabemos que não é, e vocês estão aí, como a Fundação do Rim, justamente para suprir essa deficiência de políticas públicas em favor de crianças e adolescentes. A Fundação do Rim está aí para somar. Agora, a Fundação do Rim se preocupa em participar da rede. O que eu chamo de rede? Conselhos tutelares, vocês têm uma aproximação com os conselhos tutelares? Os conselhos tutelares sabem da existência da Fundação do Rim? Os conselhos tutelares podem encaminhar crianças com esse tipo de problema para a Fundação do Rim? Doutor Ciro, o nosso número de pessoas trabalhando é muito restrito. Claro que seria super interessante, mas nós não temos como chegar. Não que nós não temos material humano para poder chegar a esses conselhos tutelares. Quando há necessidade de alguma intervenção, nós também temos que tomar um pouco de cuidado, porque essas crianças chegam até nós através de unidades de diálise onde já existem assistentes sociais, onde existem médicos. Nós entramos na casa deles para fazer um trabalho. Então, normalmente, quando a gente identifica alguma coisa, a gente conversa com a unidade, para que a unidade tome essa atitude. A gente tem que ter esse cuidado. Mas, hoje em dia, a gente é cadastrado no Conselho Municipal de Assistência à Criança e ao Adolescente. Então, também é um órgão onde a gente pode assistir palestras e saber do que está acontecendo, aonde a gente pode intervir, mas com os conselhos tutelares não. Porque vem, né, esse caminhamento dessas crianças, adolescentes, vem pelas unidades, né, e não pelo conselho, que aliás, né, nem teria que, no caso de uma criança que demande algum tratamento que seja negligenciado, vai para a unidade, aí é essa unidade que faz esse caminhamento da fundação. A responsabilidade médica é da unidade. A responsabilidade médica é da unidade. Ou seja, o não atendimento correto àquela criança do ponto de vista médico encaminhado ao conselho tutelar é um encaminhamento da unidade e elas entram em contato com a fundação, mas a responsabilidade daquela criança está sob a unidade de diálise que ela está. Ela está fazendo o tratamento, que ela está vinculada. Eu só queria lembrar uma coisa, eu acho que eu falei, em relação ao transplante renal, que sem dúvida nenhuma é a melhor forma de tratar essas crianças. Quer dizer, no Rio de Janeiro isso é um elogio e isso é uma coisa assim. As unidades que transplantam no Rio de Janeiro estão fazendo um excelente trabalho. E de todas as crianças que passaram, nós acabamos de apresentar esse censo num congresso internacional de nefrologia pediátrica, porque é o único censo que existe no estado do Rio de Janeiro. A maioria dessas crianças recebeu um transplante renal, ou seja, a razão de saída delas do tratamento dialítico foi pelo transplante. E isso significa, assim, uma excelente conduta do nosso estado na visão de transplantar mais precoce e transplantar, evitando que essas crianças fiquem muito tempo na diálise. Nós estamos falando aqui de nefrologia para crianças e adolescentes e adultos, né? Já que adolescente tem 18 anos, adultos até a idade de 21 anos. E nós que lidamos, né, na área do direito ou que assistimos o noticiário
a mídia sobre os problemas da saúde, a gente não tem a dimensão do grande trabalho, né, que os médicos fazem, né, cotidianamente por esse país afora, né? São 14 milhões de atendimentos ao longo, né, do ano passado, né, com alguns milhões de intervenções cirúrgicas, né, e às vezes em condições muito precárias, e no país inteiro. Isso é uma coisa também bem interessante, que hoje o país inteiro, todos os municípios do país, né, tem essa capilaridade, tem essa rede médica, e com pessoas que têm, apesar aí dos desmandos dos governantes, né, tem uma rede médica nesse país que não é pequena, né, fazendo muita coisa, né, doutora Lívia? Doutora Fátima. Com certeza. Não, eu acho que nós, da classe médica, tentamos muitas vezes superar todas as dificuldades. A gente diz muito que da diversidade a gente vive, e realmente a gente tem muita diversidade pela frente, mas especialmente no contexto da doença renal crônica, é preciso você ter uma criatividade maior. E eu acho que o terceiro setor veio para completar isso, porque essas crianças, eu costumo chamar que elas têm que ter um CNPJ, elas são institucionais, porque elas são crianças extremamente caras. Ou seja, a família empobrece, porque um membro vai sair do trabalho, porque precisa cuidar, a mãe precisa fazer uma diálise, em que ela leva 10 horas para fazer aquela diálise, e em casa, quando o bebê é muito pequeno, e ela ainda tem que fazer a mamadeira, fazer isso, fazer aquilo. Então, o dia a dia dessas famílias é extremamente difícil e é oneroso. Então, realmente, tudo que puder vir para ajudar em termos de terceiro setor, de organizações não governamentais e que sem fins lucrativos, tudo isso será favorável para melhor desenvolvimento desse trabalho com essas crianças. Doutora Fátima, a senhora falou com certo entusiasmo sobre a questão dos transplantes, elogiando, né? É grande a fila de transplantes ainda no Rio de Janeiro, de rins? A fila de transplantes hoje, ela tem a característica de não ser por tempo de espera, e sim por compatibilidade dos órgãos. Então, felizmente, as filas, quer dizer, depois que teve uma lei em que o órgão de um doador falecido de até 21 anos vai para uma pessoa de menos de 21 anos, então isso favoreceu o aumento de doações. É importante que a gente diga que no dia 27 foi o Dia Nacional de Doação de Órgãos, e aqui a gente faz o apelo e que todos comuniquem às suas famílias que poderão ser potenciais doadores de órgãos. E isso é uma coisa importantíssima para que essas filas fiquem progressivamente menores. O seu depoimento foi rico quando a senhora diz que a criança é um ser absolutamente, extremamente complexo. E ainda mais quando a criança não tem saúde, essa complexidade é ainda maior, e que essas famílias necessitam de uma ajuda bastante ampla. A Fundação do Rim faz a sua parte, mas isso reforça, Lívia, aquilo que eu falei, que vocês precisam se aproximar dos conselhos tutelares. Não como que os conselhos tutelares venham trazer mais trabalho para a Fundação, mas que o Conselho Tutelar seja justamente esse guarda-chuva que vai propiciar a colocação dessa criança numa creche, uma creche especializada, para que essa família possa ter um pouco mais de descanso e possa trabalhar, possa produzir numa escola do município, propiciar que essas crianças tenham seus direitos minimamente respeitados, por exemplo, a documentação. Essa é a função do Conselho Tutelar. Então, eu acho que vocês precisavam fazer uma aproximação com os conselhos tutelares todos do município do Rio de Janeiro, mas especificamente onde vocês têm a sua sede, para que vocês tenham essa interlocução. E você falou uma coisa interessantíssima, que a Fundação está inscrita no registro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Isso é maravilhoso, porque isso propicia que vocês venham a ter acesso aos recursos do Fundo da Infância e da Adolescência. Vocês podem se habilitar a receber este recurso, que ele foi criado justamente para isso, e uma vez que vocês já cumpriram uma etapa que é essencial de estar inscrito, vocês podem se habilitar apresentando o projeto de vocês,
e até mesmo direcionando para algumas famílias mais carentes que estejam sendo assistidas pela Fundação do Rio. Ah, que bom. Nós vamos então tentar entrar em contato com os conselhos tutelares, aqueles mais próximos ou até mais próximos das regiões onde as crianças se encontram, né, no município, e vamos tentar obter algum projeto, quer dizer, algum recurso para algum projeto da Fundação. Como é que é a rotina de uma criança quando ela chega na Fundação? Ela passa o dia lá ou ela é orientada e vai para a unidade médica para atendimento? Como é que é a rotina, o dia a dia de uma criança assistida pela Fundação? Na realidade, doutor Ciro, a criança não chega na Fundação. A criança, ela chega primeiro na unidade e da unidade ela vem para a Fundação. Elas nem vêm muito à Fundação. A Fundação vai até elas ou através de visitas às unidades ou através de recursos que a gente leva até as unidades ou leva até elas. A rotina de uma criança que faz diálise é muito difícil. Que faz hemodiálise, né, doutora Fátima, seria mais difícil, porque as crianças que fazem diálise peritoneal automatizada, que é feita à noite, em casa, elas têm uma rotina diária melhor. A senhora concorda, doutora Fátima? Concordo. Esses nomes precisam, quer dizer, que sejam esclarecidos. Eu estou aqui, diálise e hemodiálise. Até então eu estava tratando como sinônimo. Então vamos só explicar um pouquinho que quando o rim para de funcionar de modo irreversível, é preciso ter algo que substitua a função daquele órgão. Então existem dois métodos para purificar o sangue, para depurar todas aquelas toxinas que o rim não está fazendo. Dois métodos são: um método que se faz na unidade de diálise, ou seja, ele tem que ir para um hospital para fazer isso, ou para uma clínica, 3 a 4 vezes por semana, em torno de 4 horas. E a diálise que ele pode fazer em residência com a família que treina e que faz aquilo depois na criança. Então, especialmente para os menores, para os bebês e para as crianças de menor peso, o método de escolha é a diálise que é feita em casa, que é pela barriga, através de um catéter, de um tubo que se coloca na barriga, entra uma quantidade de líquido, depura o sangue, drena de novo, volta novamente. Isso é feito durante 10 horas em média à noite, ou é feito em torno de 4 a 5 vezes ao dia pela mãe, todos os dias. Então, essa complexidade, esse cuidado, que é um cuidado dividido entre a família e a instituição médica, tem que ser muito unido e tem que ser muito azeitado, para poder funcionar bem. Esse aparelho que se utiliza em casa, ele é muito caro? Não, tudo isso é coberto pelo Sistema Único de Saúde, quer dizer, o apoio governamental no ponto de vista do tratamento de diálise, ele supre todo o envio de equipamentos e materiais para que a criança possa fazer todo esse tratamento em residência. Além disso, as medicações de alto custo são fornecidas pelo Sistema Único de Saúde também. Então, nesse ponto, as crianças estão protegidas, todas têm acesso a isso, a todas as famílias. O mais importante é que os hospitais, especialmente as instituições de ensino, tivessem maior número de credenciamentos para unidades de diálise pediátrica. Isso é uma falha em todo o nosso interior e até no Grande Rio. Então, quer dizer, as crianças não têm sido prioridade, né, no interior e no Grande Rio, né? Não, a diálise pediátrica no interior do Rio, ela é quase que ausente para as crianças menores de 12 anos. Como é permitido por portaria do Ministério da Saúde que as crianças acima de 12 anos dialisem em unidades de adultos, existe um mix, essas crianças dialisam nestas unidades, mas as unidades pediátricas próprias, com o nefropediatra presente, quase não existem no interior do estado.
uma rotina tão dura na área de saúde, essas crianças estudam, doutor? Não, o retardo escolar é considerado quase que padrão, porque não sobra tempo, embora as unidades de diálise escolham que as crianças dialisem na terça, quinta e sábado, para ver se já no sábado já não perdem um dia de aula. É preciso que haja reforço escolar, isso na maioria das unidades, a Fundação já fez isso, mas o ensino é muito complicado. Sim, perde no mínimo dois dias. Vitória, muito obrigado, doutora Lívia Guedes, doutora Fátima Bandeira, e a nossa grande revelação aqui no programa Encontro com a Justiça, a doutora Ângela Guedes. Se você quer contribuir, você quer colaborar para a Fundação do Rim, você sabe que a Fundação do Rim, ela tem sede ali na Rua Real Grandeza, número 139, sala 605, 606, e você pode ajudar monetariamente, depositando na conta do Banco Itaú, agência 0389, conta corrente número 52939, dígito 7, qualquer quantia. Mas tem um site, não tem isso? Pode visitar o site, né? www.fundacão do Rim, né? Fundação sem o C cedilha e sem o tio, .org.br. Entre lá e veja e conheça esse trabalho fantástico da Fundação do Rim. Você pode saber também das atividades da Fundação do Rim no Facebook, facebook.com. Facebook serve para isso também, né? .com, Fundação do Rim. Muito obrigado, então, a doutora Lívia, a doutora Fátima e a querida doutora Ângela. Vamos para um pequeno intervalo e voltamos. Hoje vamos falar sobre direito militar. Vamos falar sobre a justiça militar com o doutor Sérgio Luiz.